Salve, salve rapaziada, Zé Badega aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai estar falando aqui sobre como você deve se levantar quando você cai no PVP, tá? Como assim, Zé Badega? Caraca, você tá sem ideia de conteúdo, mano? Como assim aprender a se levantar? É exatamente isso, rapaziada, porque você sabendo se levantar da forma correta, você vai evitar muito dano que você que você vai levar no combo do oponente, tá? Então vamos que vamos aqui, rapaziada, para a nossa prática, né? Na nossa explicação prática, tá? E o que que acontece, rapaziada? Vamos lá. O combo padrão, né? O combo padrão não. O levantamento padrão que o oponente ou você se levanta é em torno de depois de 2 segundos, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você causar um dano no oponente, olha só, quando ele cai, depois de 2 segundos ele levanta. Então no caso aqui, olha só, 1, 2, já se levantou. Nesse tempo aqui em específico, abre margem para você recarregar energia. Então no caso aqui, ó, olha só, 1, 2, o oponente já está recarregando energia, beleza? E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você não se levantar rápido o suficiente, o oponente vai carregar energia e vai poder te dar ainda mais dano depois, tá? Lembre-se disso. Se você demorar a se levantar, o oponente vai utilizar outra habilidade para causar ainda mais dano em você. Porém, se você se levantar da forma errada, abre margem também do oponente te contra-atacar com dano absurdo. Infelizmente, não sei quanto é o tempo aqui necessário que você pode fazer isso, mas eu já mostrei aqui em vídeo, tá? Eu posso até colocar um trechinho aí para vocês verem, que eu gravei em vídeo, que o oponente se levantou da maneira errada e isso abriu margem para eu poder contra-atacar ele, quebrando a barreira ali de dano que ele poderia ter. Tá vendo essa barreira de dano? Então, quando o oponente levantar de forma errada, eu consigo contra-atacar ele para tirar toda a barra de limite. Tá vendo que aqui, ó, mesmo o oponente levantando, demorou, e quando chegou na barra de limite eu não consegui causar mais dano? Exatamente isso. Quando você se levanta muito rápido, você abre margem para o oponente fazer esse contra-ataque. Então no caso aqui em específico, você demora 2 segundos para se levantar, olha só, 1, 2, e depois demora aqui, ó, mais 2 segundos para sumir essa barreira aqui de dano, né, que você pode causar no oponente, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que depois de 4 segundos você consegue causar mais dano no oponente. Então vamos lá novamente. Derrubar aqui, tentar fazer um combo que vai conseguir tirar todo o dano ali do oponente. Olha só, tirou, tá vendo? Ó? Aí ele vai levantar e eu vou utilizar a habilidade, ó. 1, 2, tá vendo? Depois de 2 segundos, praticamente, você consegue causar um dano normal no oponente, sem que a barra de contagem de redução de dano ela seja ativa, né? Então, basicamente 4 segundos, né? Quando você não levanta. Porém, se você quiser, então quer dizer que se eu ficar no chão, o oponente não vai conseguir me contra-atacar depois. Verdade, o oponente não vai conseguir te contra-atacar depois. Porém, esses 4 segundos praticamente, né, 2 para você levantar e os outros 2 para assumir a barra de limite de dano, vai fazer com que o oponente carregue energia. E dependendo da sua situação, se você já não tiver mais energia, não é interessante que você fique no chão, porque o oponente vai carregar energia e mesmo que esses 2 segundos aí de não ultrapassar o limite de dano ainda esteja ativo no seu personagem, quando ele tiver mais energia e você não tiver energia nenhuma, depois que sair esse limite, ele vai conseguir te contra-atacar porque ele tem energia e você não. Então por isso que é muito importante que você saiba como levantar da maneira correta e como saber levantar, se você vai levantar agora, se você vai levantar depois, se você vai ficar no chão. Tudo isso a gente vai estar explicando aqui na prática, tá? Então, o primeiro caso em específico, como você deve se levantar no primeiro combo. Como vocês já sabem, vou colocar aqui a prática, como você já sabe, o primeiro combo aqui, ó, que você recebe, tem como você utilizar o seu invencível, né? Então, no caso aqui, ó, só para utilizar, a gente pode utilizar o invencível para poder contra-atacar o oponente, certo? Porém, você utilizando esse invencível, se vocês perceberem, o invencível ele fica no lugar do pulo, tá? Então, se vocês verem aqui, ó, quando a gente utiliza o invencível, ele vai ficar aqui no lugar do pulo, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a melhor forma de você levantar é em forma de pulo, tá? Então, basicamente aqui, ó, quando a gente cair, olha só, a gente caiu, a gente tem que levantar em forma de pulo, tá? Porém, se você não utilizar o invencível, não tem como você pular, porque o invencível já vai estar ativo aqui, tá? Então, se você for levantar, olha só, deixa eu me derrubar novamente.
Olha só, me derrubou. Se eu quiser levantar, eu vou utilizar o invencível. Isso não é interessante, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Então a melhor forma de você levantar é em formato de pulo, tá? Então no caso aqui, ó, você pode pular. E aí, obviamente, né? Se você pular, você vai ficar sujeito a ataques novamente, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Então, olha só, o oponente me derrubou, eu vou pular, ó, pulei, eu já consigo usar a esquiva para poder sair rapidamente do range do oponente, para poder contra-atacar aqui o oponente com mais tranquilidade, tá bom? Então a melhor forma de você levantar é pulando. Mas Zebedega, como que você pula, quando que você pula? Basicamente meio segundo, de meio a 1 segundo, tá? Não sei ao certo ainda, mas você pode levantar dessa forma, tá? Então depois de você cair, depois de meio segundo, você pode utilizar o pulo que você levanta muito mais rápido do que esperar 2 segundos, tá? E aí, obviamente, né, se você tiver dano ali que você pode receber e o oponente tiver recursos para causar esse dano em você, aí você vai tomar bastante dano. Então, por isso, sempre que você tem que ter uma esquiva ali pronta para você utilizar, tá? Deixa eu utilizar logo o invencível, porque assim eu consigo utilizar o pulo, né, para mostrar. Olha só, a gente aqui não caiu. Vamos lá, deixa ele atacar a gente novamente. Atacou. Agora a gente vai conseguir pular, olha, depois de meio segundo, você já consegue pular. Meio segundo ou 1 segundo, tá? Não sei ao certo. Porque tem vezes que eu consigo levantar rápido, tem vezes que eu não consigo, olha só. Meio segundo, aí já consigo, tá vendo? É meio segundo mesmo. E também você consegue utilizar a esquiva para se levantar rapidamente também, tá? Então você consegue utilizar dessas duas formas, tanto o pulo quanto a esquiva. A Zebedega você já falou que é melhor a gente utilizar o pulo, tá? Mas por que você está dizendo que pode utilizar também a esquiva? Porque apesar de poder utilizar a esquiva, muitas vezes você não vai utilizar, tá? Você só vai utilizar aqui em alguns casos, como por exemplo, contra-atacar o oponente. No caso aqui, o oponente não tem energia, então se a gente for pular para depois atacar o oponente, a gente vai demorar muito e o oponente, como vocês viram aí, recarregou energia e contra-atacou a gente, tá? Então nesse caso, onde o oponente já compõe você e não tem mais energia, você quer contra-atacar e pode contra-atacar o oponente, você pode utilizar a esquiva para se levantar mais rápido e contra-atacar o oponente. Então nesse caso aqui, ó, vou fazer isso aqui, utilizar essas duas skills. Será que ele vai me derrubar antes de nos matar? Vamos ver aqui, olha só, a gente já utiliza aqui, ó, e contra-ataca o oponente, o que dá menos margem do oponente poder esquivar, dá menos margem para o oponente poder reagir em relação a isso, tá? Então, dessas formas aqui você pode utilizar para se levantar, tanto em forma de pulo, tá? Que é o que eu recomendo, como forma de esquiva. Em forma de pulo você só pode utilizar quando utilizar a super armadura, né? No caso o invencível, porque senão não dá para você levantar a tempo, né? Então no caso aqui, ó, olha só o tempo, né, que a gente vai demorar para levantar. Olha só. Nossa, que como bonito, hein? Olha só. Demorou 1 segundo, né? Então demorou meio segundo a mais, né? Então, quando você utiliza o invencível, dá para você levantar ainda mais rápido. Nesse caso aqui, ele não derrubou a gente. Vamos ver aqui, ó. Utilizou a habilidade, a gente já pode pular. No caso aqui, a gente tinha que pular e esquivar, tá? Porque o oponente, ele já tinha outra skill sendo carregada. Então você tem que pensar nisso também. Você tem dano ali para receber ainda depois de pular. Se tiver, você tem que pular e utilizar a esquiva, tá? Senão você vai receber muito mais dano. Ah, Zebedega, eu não posso já utilizar a esquiva direto? Você já pode utilizar a esquiva direto. Porém, vai ter situações que você pulando e esquivando, você vai escapar de alguns ataques, como os ataques básicos de certas classes, né, que tem infinito. E só esquivando você não consegue sair, tá? Porque a esquiva em si, a super armadura, quando você utiliza na esquiva, ela só funciona no determinado ataque em si. Então, no caso aqui, ó, se ele me atacar, olha só vai funcionar, ó. Nem funcionou porque eu nem cheguei próximo ao ataque, tá? Então, no caso, a esquiva em si, ela só vai funcionar quando já estiver prestes a você ser atingido pelo ataque do oponente, tá? Então, dessas formas, você pode utilizar a esquiva para se levantar, beleza? E você também pode utilizar o pulo para se levantar. Não recomendo que você fique muito tempo deitado, porque como vocês viram, né, o oponente vai carregar energia e aí vai ser prejudicial para você, porque depois de você levantar, o oponente também pode te atacar novamente, tá? Então, por isso que você eu recomendo que você pule, tá?
Quanto que você não utiliza a esquiva para se levantar? Quando você já não tem mais esquiva nenhuma. Então você tem aqui, ó, gastou as 3 esquivas para escapar do oponente, e o oponente te combou. E aí você tem 0 esquiva, você não pode levantar com esquiva. Se você tiver um esquiva, você consegue levantar rápido, porém você não consegue desviar dos ataques do adversário, tá? Então se o adversário tiver ali recursos para te atacar quando você levantar na esquiva, e você não tiver mais esquivas para poder desviar, para poder se defender, aí você vai tomar muito dano também. Então nessas duas situações, onde você não tem nenhuma esquiva e você tem apenas uma esquiva, eu não recomendo que você levante com a esquiva, tá? Porque aí, dependendo do oponente, você vai tomar muito mais dano do que você levantar no pulo. E aí, se você tiver apenas uma esquiva, você pode levantar no pulo, sair recuando. Se o oponente estiver quase te atacando, você pode utilizar uma esquiva. E aí você já tem outra esquiva para desviar de outro ataque do oponente, porque você carregou 2 esquivas, né? Uma você não utilizou, uma você economizou para pular, para se levantar no pulo, e a outra você utilizou num carregamento, né? Então, no caso aqui, ó, zerou, aí eu tenho 2 esquivas, né? Vou zerar aqui novamente. O oponente fez um combo em mim, beleza? Eu caí, tô quase levantando. Utilizei uma aqui para poder levantar. O oponente tá vindo, eu vou utilizar uma esquiva. E se ele atacar novamente, a gente pode utilizar uma outra esquiva também para se defender, beleza? Então, não sei se você sabia disso, mas você levantar de forma correta vai fazer que você ganhe vantagem sobre o oponente, beleza? Então, se você curtiu o conteúdo, você não sabia dessa dica de como levantar rápido, de como levantar da forma eficiente, já deixa aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber sobre isso também. E se você curtiu o vídeo e gostaria de mais vídeos de dicas do PVP, já coloca aqui o que você gostaria de aprender no PVP, beleza? Então, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e vejo você no próximo vídeo.